a partir do verso 13. Essa palavra aqui nos conta, não é, um momento depois que Jesus havia ressuscitado e alguns discípulos, não é? Nós vemos aqui 2 discípulos, Cleopas e um outro discípulo, onde o nome dele não é mencionado na Bíblia. Nós vimos que por um motivo desconhecido, esses 2 discípulos saíram de Jerusalém rumo a Emaús, um povoado que ficava mais ou menos ali 11 quilômetros de distância. Como eu disse, nós não sabemos o motivo, mas nós podemos, no decorrer da palavra, conjecturar os motivos pelos quais esses discípulos, se distanciaram de Jerusalém. E eu creio, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que tanto você que está presente, como você que está aí, cultuando o Senhor através dessa transmissão, eu sempre costumo dizer que Deus não fala com ausentes, Deus fala com aqueles que estão presentes, e todos nós que aqui estamos, onde essa palavra chegar, Deus está falando conosco. Eu creio que hoje é dia que o Senhor irá aquecer o nosso coração, amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos aqui reunidos na tua casa. Senhor, nós temos a convicção que não haveria lugar melhor para nós estarmos agora, a não ser aqui. Senhor, obrigado, ó Deus, por cada momento desse culto. Senhor, desde a abertura que o Senhor está falando conosco, no momento do louvor também, ó Deus, na ministração dos dízimos e ofertas, e nós sabemos que no momento da palavra, o Senhor irá continuar a falar conosco. Senhor, e em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que tão somente, Senhor, eu seja um instrumento do Senhor em favor da tua palavra, e que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor está falando, ó Deus, conosco nesse domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então diz assim a palavra, nós vamos ler alguns versos, amém, irmãos? Nós vamos até o 35. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então o Senhor perguntou: sobre o que vocês estão falando? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso aconteceu. Preste bastante atenção a partir do verso também aqui 22. Eles dizem: algumas das mulheres entre nós nos deram hoje um susto. Quantos querem levar um bom susto hoje? Bom susto. Algumas das mulheres entre nós nos deram um grande susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter visto uma visão de um anjo, que lhe disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros também foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele então lhe disse: vocês é difícil de entender. E como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar em sua glória?
Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já é noite, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, então tomou o pão, deu graças e partiu. Aí repete comigo em nome de Jesus, fala assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Aí o verso 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Querido, que testemunho maravilhoso desses discípulos, não é verdade? A palavra diz que depois destas coisas, não é? Começa aqui a narrativa desses versos dizendo: olha, depois dessas coisas, depois que as mulheres foram ao sepulcro, não é? E deram ali o testemunho que um anjo apareceu a elas. E esse anjo apareceu, perguntando para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Depois dessas coisas, depois que Pedro e João também foram lá ao sepulcro e viu que Jesus não estava ali. Depois dessas coisas, depois desses testemunhos, esses dois discípulos que não faziam parte dos 12, mas que caminhavam, né, com Jesus, com tantos outros, esses dois decidiram sair de Jerusalém para ir para Emaús. Querido, o tempo aqui era um tempo muito difícil. O momento aqui era um momento de muita angústia, de muito medo, de muita insegurança, de falta de esperança. Aqui nós vemos um cenário, querido, nebuloso, principalmente para esses discípulos, porque eles respiravam ali ameaças de morte. A Jesus havia morrido, a sua grande esperança, como eles mesmos aqui testemunham. Olha, nós achávamos que Jesus ia trazer o que? A redenção para Israel. Nós cremos na sua palavra, nós caminhamos com Ele, nós estávamos na expectativa que algo poderoso estava acontecendo. Mas Ele morreu. Ele morreu. E o cenário aqui, querido, era esse cenário de tristeza, de angústia, de medo, de falta de esperança. E como eu disse, nós podemos conjecturar o motivo pelo qual esses discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Eu creio, querido, que eles estavam indo para Emaús para dar um tempo, para se isolar um pouco. Afinal, estava todo mundo disperso, não é verdade? Jerusalém estava num clima muito ruim. As pessoas estavam muito tristes, né? Estava um clima ali, um clima de morte, um clima de angústia, um clima onde eles estavam ali sob uma pressão muito grande. E eu acredito que então eles decidem ir para esse povoado. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que no caminho para Emaús, Jesus foi ter com eles. Querido, eu quero dizer para você, talvez você, querido, que está me ouvindo aqui hoje, esteja passando, quando nós tiramos, né, somente esse cenário nebuloso que nós estamos vivendo, não é, dessa pandemia, que nós ouvimos tantas más notícias o tempo todo, mas nós sabemos que tem muitos que têm vivido um tempo de muitas angústias, separado desse tempo de pandemia.
Talvez você está aqui hoje me ouvindo e você está vivendo um momento de angústia, um momento de medo, um momento de incertezas, um momento onde o seu coração está angustiado. A primeira coisa que nós vemos aqui, que esse texto nos ensina, que nós não devemos nos afastar de Jerusalém. Repete comigo, nós não devemos nos afastar de Jerusalém, porque independente do cenário, independente das circunstâncias, independente dos sentimentos que eu estou, o melhor lugar para que nós possamos estar é em Jerusalém, é na igreja. E nós vemos que Jesus então, querido, ele vai ter com esses discípulos. Esses discípulos não faziam parte dos 12. Eles faziam parte de tantos outros que seguiam Jesus, mas Jesus foi ter com eles. E a palavra do Senhor diz que Jesus andou com esses discípulos 11 quilômetros. Jesus se aproxima e a primeira coisa que Jesus pergunta para eles, fala para eles, do que vocês estão falando? Qual é o assunto de vocês aí? Por que vocês estão tão tristes? E vocês estão falando de algo aí que está entristecendo o coração de vocês. Qual é o motivo da tristeza? Do que vocês estão falando? E eles olham ali para Jesus, né? Porque a palavra do Senhor diz que eles estavam impossibilitados. Eles foram impedidos pelo próprio Deus de reconhecer Jesus. Eles ali, naquele momento, olham para aquele visitante de uma forma tipo, de onde você veio? Você é o único visitante aqui em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu. E Jesus fala, quais? E eles começam a discorrer os fatos. Sabe, querido, nós temos a tendência, no momento que nós estamos passando, não é? De angústias, de dificuldades, de medos, nós temos a tendência de falar somente sobre este assunto. Nós temos a tendência de ficar em todo o tempo buscando informações a respeito daquilo que tira a nossa paz. Nós temos a tendência de ficar buscando pessoas que vêm falar conosco a respeito desse assunto que está nos trazendo tanta angústia. E Jesus aqui escuta eles ali, a decepção, o medo, a insegurança. E a partir dali, Jesus fala para eles, como vocês são tardios em crer. Como vocês são de coração endurecido. Por acaso o que vocês estão vivendo aqui é novidade? Por acaso eu já não havia falado para vocês, ou não tinha falado com vocês a respeito desses acontecimentos? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, meu irmão, você acha que o que você está vivendo é novidade? Não é, porque Jesus já havia falado a respeito. E Jesus aqui começa mostrando na palavra, tudo o que a palavra falava a respeito dele, até chegar o momento da crucificação. E a palavra do Senhor diz que Jesus caminha com eles, discorrendo a palavra, falando para eles, pregando a palavra. E aí quando chega ali no lugar, no destino, né, que eles estavam ali indo, Jesus faz menção que ia continuar. E é interessante, não é? Porque quando nós estamos passando por momentos assim, de tristeza, de angústia, de medo, insegurança, nós temos a dificuldade, nós nos recusamos a pensar biblicamente. Quantos concordam comigo aí? Diga amém. Porque nós estamos atentos, nós queremos ouvir mais a respeito do problema. E nós nos recusamos a pensar biblicamente. Mas esses discípulos aqui, queridos, quando Jesus começa a pregar, eles ficam atentos para a voz do Senhor. Eles param de falar do motivo da tristeza. Eu imagino que na medida que eles andavam ali, eles ficavam com o coração agitado.
Tipo, gente, nós sabíamos disso. Nossa, nós já tínhamos lido a respeito. Jesus já tinha falado conosco a respeito. E na medida que Jesus ia pregando, ia falando da palavra, a palavra do Senhor diz que ele chega ao destino. E Jesus faz menção de ir adiante, e eles falam: Senhor, fica conosco. A Bíblia diz que eles insistem muito. Continue conosco. Fica aqui. Porque o meu coração estava tão angustiado. O nosso coração estava tão desesperado, tão sem esperança. Mas enquanto você está aí pregando, você está falando, algo está acontecendo no meu coração. O meu coração já não está mais angustiado. O meu coração já não está aflito. Então fica conosco. Querido, e é isso que eu e você precisamos fazer no momento da angústia. No momento do medo, da insegurança, nós precisamos buscar insistentemente pela presença do Senhor, porque onde a presença de Deus está, aí há, querido, manifestação de poder, aí há resposta de Deus, aí há paz, aí há alegria, cadeias são quebradas, o medo é despedaçado, porque Ele veio. Ele está aqui, e se Ele está aqui, o meu barco não vai afundar. E esses discípulos ainda sem saber que o próprio Cristo estava com eles, eles insistem. E a palavra diz que Jesus então fica com eles, senta à mesa. E aí vem um outro ensinamento desse texto. Quando Jesus senta com eles à mesa, e reparte o pão, dá graças e reparte o pão, os olhos deles são abertos. E agora eles veem que Cristo está sentado com eles. Pão fala da palavra. Sentar à mesa fala de comunhão. Comunhão fala de igreja. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, você entende isso? É na igreja que o Senhor se revela a nós. Quantos aqui, querido, gostam de dirigir? Levanta a mão. Poucos aqui gostam. O Vini dirige muito, mas ele é daqueles velozes e furiosos. Mas até quem não gosta de dirigir, dirige. Não é? Às vezes você pega um caminho errado. Quanto já entrou numa via errada, querido? Principalmente nessas vias expressas aqui no Rio, né? Quando você pega um caminho errado, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Eu preciso encontrar um retorno mais rápido que possível. Querido, e muitas vezes na nossa vida espiritual, nós não percebemos que estamos no caminho errado. Esses discípulos estavam no caminho contrário. Eles estavam saindo do lugar certo e indo para o lugar contrário. Eles não estavam percebendo que eles estavam tomando a via errada. Mas quando o Senhor traz a palavra, e a palavra tem esse poder de nos redirecionar, a palavra tem esse poder de colocar as coisas no lugar, a palavra tem poder de trazer a revelação para nós, do momento que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor diz, que quando os olhos deles estão abertos, eles fazem o caminho de volta. Querido, está no tempo, eu não sei como você está espiritualmente. Nós estamos vivendo um tempo de muita estagnação espiritual. Nós estamos como esses discípulos de Emaús, não é? Está todo mundo assim, parece que as pessoas estão dispersas. Por que eu vou? Por que eu vou fazer? Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou fazer a obra? Está todo mundo disperso. Parece que as pessoas estão todas com medo, então eu também estou com medo.
Nós estamos o tempo todo, durante esse processo todo de pandemia, nós estamos o tempo todo escutando fique em casa, nós estamos escutando o tempo todo fique isolado, nós estamos ouvindo o tempo todo use máscara, nós estamos ouvindo o tempo todo mantenha o distanciamento, mas nós não estamos entendendo que essas medidas de proteção, de segurança, está mexendo com a nossa vida espiritual. Nós não estamos entendendo que muitas vezes essa linguagem que o diabo tem usado para intimidar a igreja nesses dias, nós temos usado ela com um teor de responsabilidade para nos distanciar do Senhor, para nos distanciar da casa, para caminhar no caminho errado. Quantos de nós estamos assim nesse tempo, querido? Nós vamos para todos os lugares. Você vai nos shoppings aqui, eu não sei nem quantos shoppings tem no Rio de Janeiro, são centenas de milhares, não é? Se você tirar um dia para você ir em cada shopping um dia, não dá, né? Mas suponhamos, vamos em 10 shoppings um dia, você vai ver ali os shoppings o quê? Cheios. Você vai para o trabalho, querido, de BRT lotado, sim ou não? Às vezes pendurado na porta, você está ali segurando aquele lugar sujo, não é? Para você não cair. Você vai na casa do amigo, você faz o churrasco, você viaja para a região dos lagos, você vai para a região das serras, você viaja, você sai, você vai passear. Espera aí, mas para a igreja não. Querido, é o momento de nós permitirmos a palavra do Senhor aquecer o nosso coração. E essa palavra nos fazer novamente o caminho de volta. Sabe por quê, querida? Porque esse tempo agora, sempre houve tribulações, não é verdade? Sempre houve angústias, sempre houve más notícias. Nós sabemos que de tempo em tempo grandes tragédias acontecem, e tudo isso está escrito e que sinaliza os tempos, nada disso aqui é novidade para nós. Mas eu quero te dizer que sempre haverá tempo de paz, sempre haverá tempo de alegria, sempre haverá tempo de restauração. Os discípulos aqui estavam indo para Emaús, achando que tudo tinha acabado, que o tempo estava tão difícil, estava todo mundo disperso, e eles não atentaram os sinais de Deus. Os sinais eram que Jesus havia ressuscitado, a palavra havia se cumprido, e estava nascendo a igreja de Cristo, movida pelo Espírito Santo, essa igreja que move, que cura, que liberta, que sara, essa igreja, querido, que tem a palavra que toca o nosso coração, essa igreja que te acolhe, essa igreja que traz a palavra que transforma a tua vida. Esse era o momento, e as pessoas achavam que tudo havia acabado. Querido, não acabou. A abundante chuva de Deus vindo nesses dias. Então atenta o seu coração. Se você tem sido daqueles que tem andado distante da presença, faça o caminho de volta. Porque somente aqueles que fazerem o caminho de volta vai desfrutar desse tempo de avivamento. Amém? Quando eles voltaram com o coração feliz da vida. Que susto, né? Coração feliz da vida. E eles voltam para Jerusalém, correm para a igreja, aonde estavam reunidos os outros, achando que só eles tinham novidade. E quando eles chegam ali, a igreja estava pipocando. Eles chegam ali, antes deles entrar, eu acredito que os discípulos já anteciparam e falaram: olha, Jesus ressuscitou, e ele já apareceu para Simão. E ele diz: ele apareceu para nós também. No caminho ele apareceu para nós. E eis que nós estamos aqui e vamos propagar as boas novas, porque Jesus ressuscitou. Ah, querido, que essa palavra possa queimar o nosso coração nessa manhã. Eu não sei quem é você aqui. Eu não sei se você faz parte daquela multidão que caminhava com Jesus somente para ver o que ia acontecer. Ou
Ou pessoas, talvez você é alguém que gosta somente de ouvir a palavra, é curioso. Ou se você faz parte dos discípulos, que Jesus virava para eles, para vocês foi dado a revelação para conhecer a palavra. Eu não sei quem é você aqui hoje, mas se você é alguém que deseja, querido, estar vivendo o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida nesse tempo, permita que a palavra aqueça o teu coração. Sabe o que nos tira a fome? Esses dias eu vi uma pastora pregando, falando a respeito disso. O que nos tira a fome são as besteiras que nós comemos. Quando está chegando ali o horário do almoço, se você é daqueles que vive ali comendo, né, uma besteira, beliscando aqui, beliscando ali, na hora que chega o momento do almoço, da comida de verdade, você vai estar o quê, querido? Cheio. Aquela comida pode estar bonita do jeito que for, que você perde o quê? O interesse. Assim são muitos de nós hoje. Nós estamos comendo muitas besteiras, não é? Na internet, né? Em todas as plataformas digitais, hoje você tem acesso a tantas coisas que muitas vezes é lícitas, não é? Muitas coisas que são aprovadas. Mas nós nos enchemos tanto disso, que no momento de comer a verdadeira comida, você não tem interesse porque você está cheio. Você não lê a palavra. Você não ora porque o dia todo foi cheio de besteiras. Sabe por que esses discípulos tiveram forças para fazer o caminho de volta? Porque eles comeram comida de verdade. Porque eles comeram o que Jesus estava dando a eles. Que eu e você possamos ter fome, ter sede pela palavra. Porque está escrito que o povo do Senhor está sendo consumido, porque lhe falta conhecimento. Porque está escrito, querido, que nesse tempo o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não há prazer no Senhor nele. Está escrito que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Vou partir o pão e os olhos serão abertos e ele terá revelação de quem eu sou. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Talvez hoje você está no caminho para Emaús, querido. Você está decepcionado com muitas coisas, você talvez está cheio de questionamentos. E você não para de pensar nessas coisas. Às vezes você não fala com o outro, mas a sua mente não para. É o tempo todo você pensando nos motivos da sua decepção, do seu medo, da sua angústia, da sua frustração. Querido, mas eu quero te dizer que o Senhor nos trouxe aqui hoje, porque Ele quer que nós possamos fazer o caminho de volta. Então ore agora, fala com o Senhor, fala: Senhor, eu recebo essa palavra nessa noite, nessa manhã. Ore a Deus, fala: Senhor, eu me aproprio dessa palavra. Senhor, aquece o meu coração. Senhor, me tira, Senhor, ó Deus, desse ambiente que eu tenho vivido, esse ambiente, ó Deus, de tantas incertezas, de tantos medos, Senhor, de tantas angústias, ó Deus. Senhor, me tira, Senhor, desse ambiente até mesmo de incredulidade. Senhor, no mesmo dia, Senhor, ó Deus, que os discípulos ouviram, que esses discípulos ouviram, que o Senhor havia ressuscitado, no mesmo dia, eles decidiram se distanciar. Senhor, quantos de nós estamos ouvindo a palavra, quantos de nós, ó Deus, estamos nesses dias, meu Deus, ouvindo, ó Deus, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, que está nos sinalizando o tempo que nós estamos vivendo, e nós estamos
estamos, ó Deus, continuando na direção de Emaús. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Pai, desperta o nosso coração. Senhor, que nessa manhã seja uma manhã aonde o Senhor vai aquecer o nosso coração. Senhor, traga, Deus, uma chama, ó Deus, de um avivamento sobre o coração do teu povo. Senhor, porque os dias são maus, mas o Senhor está nos dizendo: faça o caminho de volta, porque há novidade de vida, as boas novas para você. Faça o caminho de volta para a igreja, faça o caminho de volta para a comunhão, faça o caminho de volta para a palavra, faça o caminho de volta para o relacionamento comigo, porque é nesse lugar que você vai ter a revelação, é nesse lugar que você vai ser fortalecido, é nesse lugar que o medo vai ser despedaçado, que a angústia vai ser tirada, é nesse lugar que você vai ter segurança. Querido, ore em nome do Senhor Jesus. Peça isso para o Senhor nessa manhã. Peça para o Senhor isso nessa manhã. Querido, você que tem a liberdade e quer receber algo a mais de Deus, vem aqui à frente, vem até o altar. Talvez você é essa pessoa que está vivendo um tempo de angústia, de medo, até mesmo de incredulidade. Você muitas vezes até está tentando fazer o caminho de volta, mas você está sem força. O Senhor te chama para perto, assim como Ele chamou, como Ele foi para perto daqueles discípulos. Tantos outros estavam por ali, tantos outros estavam dispersos, mas o Senhor foi até eles. Querido, em nome do Senhor Jesus, vem aqui à frente, olha aqui nesse altar, fala: Deus, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, tira toda angústia, Senhor, tira todo medo, Senhor, tira, Senhor, do meu coração, Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor. Pai, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver algo novo. Querido, ore em nome do Senhor Jesus, ore em nome do Senhor Jesus. Lute agora pela sua fé, lute agora pela sua fé. Se você sente que você está fraco, que você tem vivido um tempo onde a dúvida tem tomado o seu coração, querido, vem para frente, coloque a mão no altar e ore a Deus. Fala: Senhor, oh Senhor, fortaleça a minha vida, oh Deus, fortaleça a minha vida. Senhor, eu quero declarar que hoje a minha vida está sendo redirecionada. Hoje, Senhor, eu estou fazendo o caminho de volta. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ore, querido, ore em nome do Senhor. Oh Espírito Santo, ore enquanto o louvor ministra uma canção, ore a Deus. Ore, canta la balari, anda la balari, canta la balari, anda la balari. Ore, querido, ore. Oh. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele sentou na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Coloque a mão sobre o teu coração. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Senhor Jesus,
Senhor, eu oro, Deus, por cada um de nós nessa manhã. Senhor, e eu te peço em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós possamos, ó Deus, nos alimentar, ó Deus, dessa verdadeira comida que o Senhor está nos dando hoje. Senhor, e que nós possamos, através, ó Deus, desse alimento, ó Deus, crer que o Senhor está nos dando forças, ó Deus, para fazer o caminho de volta, ó Deus, o caminho da comunhão, ó Deus, o caminho, ó Deus, de estar, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, o caminho, ó Deus, de buscar o Senhor, ó Deus, de conhecer mais da Tua palavra, ó Deus, de nos fortalecer, ó Deus, na comunhão com a igreja. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, e abençoamos, ó Deus, a vida de cada um desses irmãos. Senhor, e que a Tua palavra, que é a verdadeira comida, que cada um de nós possamos desfrutar, ó Deus, dela nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos recebem esse alimento aí? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. A pessoa que está do teu lado é do seu convívio? A pessoa que está do seu lado é do seu convívio? Então dá um abraço nela e fala: meu irmão, comida de verdade. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Que você possa participar também conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha um domingo abençoado, cheio de boas notícias. Louvado seja Deus.